Olá pessoas, aqui é o professor Kelvin Souza. Hoje nós vamos finalizar o nosso conteúdo, tá? Referente ao capítulo 2, que é aquela produção do espaço rural, certo? Fazendo aqui um breve resumo, a gente viu naquele primeiro capítulo, né? As dinâmicas que envolvem esse espaço rural, a gente viu os tipos de cultivo, entendeu o que é uma commodity, entendeu o que é uma matéria-prima, tá certo? Entendeu que quando a gente fala de agropecuária, a gente está falando do setor primário, tá certo, da economia, e esse setor primário envolve o extrativismo, e aí nós temos o extrativismo mineral, que é relacionado à extração de minérios que tem valor econômico. Nós temos o extrativismo animal, no qual nós criamos os animais, tá? Esses animais são abatidos, servem para o nosso consumo e para a produção de alimentos também, como no caso não só a carne, mas no caso se a gente pega, por exemplo, a vaca, tá? Serve aí para a produção do leite, que serve para a produção de queijo, produção de danones, iogurtes e derivados desses laticínios. E nós temos o extrativismo vegetal, que é o cultivo, que é a extração aí de árvores ou de plantas para várias finalidades econômicas, tá? Então, para resumir, pela primeira parte da produção do espaço rural foi isso, tá? Falamos dos tipos de criação, que a gente tem uma criação em que o animal ele é criado confinado, preso, tá? Tem muita tecnologia, é chamado de tipo de sistema de criação intensivo, e nós temos o outro tipo que é chamado de criação extensiva, onde esse gado, tá, ele vai ser criado solto para pastagens livres, tá certo? Então, esse primeiro momento, a produção do espaço rural está voltada para as atividades do setor primário, que envolvem a agropecuária, o agro de agricultura e o pecuária no caso da criação dos animais. Lembrando, quando a gente fala de pecuária, não é só a pecuária bovina, tá? Mas nós temos também os porcos, que representariam os suínos, nós temos ovelhas, tá? Nós temos cabras, nós temos as aves, nós temos a produção de ovos desses animais também, não somente da carne, e uma outra infinidade de alimentos que são derivados desses animais, dos quais nós consumimos, tá certo? Então, panorama rápido do conteúdo da nossa aula retrasada, já que a aula passada eu passei a atividadezinha simples, não é? Que constava em você escolher aí um estado brasileiro, de preferência que não fosse do Ceará, ou um município, e falasse sobre essa questão agropecuária, sobre alguns conflitos que existem aí no meio rural, tá? Tive pouquíssimas pessoas que entregaram, então se você está vendo isso, se você não entregou ainda, a sua atividade está com atraso, você precisa correr atrás para entregá-la, tá certo? Não somente de geografia, mas isso se aplica à minha outra disciplina, que é a disciplina de ciências também, da qual eu divido com a professora Marcela Silveira, tá certo? Antes da gente iniciar, eu espero que vocês estejam bem, que os familiares de vocês estejam bem também, tá certo? Agora, já que as minhas aulas estão indo para o YouTube, eu estou conseguindo ver a porcentagem, o número de alunos que estão assistindo. Eu estou conseguindo saber se você está adiantando o vídeo, se você está vendo o vídeo todo. Então, sabe que isso está sendo contabilizado para a sua avaliação. Então, é importantíssimo que você assista o vídeo completo, que você não avance. O que eu estou percebendo? Nas atividades de vocês, boa parte dos erros em respostas são em decorrência de conteúdos que eu estou comentando no vídeo, mas que as pessoas não estão vendo. Então, eu estou tendo muita dúvida de conteúdo que está sendo explicado. Então, você precisa ter cuidado com isso, tá? Para que isso não vire um hábito ruim, certo? Me entreguem as atividades, porque elas compõem uma das notas muito importantes para as atividades avaliativas de vocês. Essa semana passada, vocês receberam um TD, tá? Um TD de geografia com algumas questões. Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida em relação a alguma questão, olha, que eu fiz essa terceira questão estava um pouco complicada, tem como tu tirar a minha dúvida aqui? Usa o horário, tá? Que vocês têm, que vocês não estão utilizando. Tem lá um horário bonitinho para que vocês utilizem aí o nosso plantão tira dúvidas. Então é importante que você esteja usando aí, aproveitando desse recurso. Então, qualquer dúvida que você possa vir a ter, fala comigo, conversa comigo direitinho,
que eu tiro a tua dúvida dentro do horário do nosso plantão, tá certo? Então é importantíssimo que você participe disso daí. E aí, tá? A gente começa falando aqui do agronegócio. O que seria esse agronegócio, tá? Esse agronegócio vão ser as atividades que vão envolver, tá certo? Os setores da economia, já que a gente está falando de um processo que envolve tanto a produção agropecuária, que é o setor primário. Vamos falar da industrialização desse produto, tá certo? Que foi adquirido, e aí nós estamos falando do setor secundário, e da comercialização e consumo, que envolve o setor terciário. Então, quando a gente fala de agronegócio, nós estamos falando dos três setores, tá? Eu tenho agropecuária no setor primário, eu tenho industrialização no setor secundário, e eu tenho o mercado consumidor no setor terciário. Esse agronegócio ele vai ser dividido em 3 etapas. Olha, etapazinha muito simples. A primeira vai ser uma etapa de produção, onde eu vou ter proprietários rurais, independente do tamanho do imóvel rural que ele vai ter, tá certo? Em que há uma produção agropecuária excedente. Como assim? Ele produz naquele espaço e existe uma sobra daquilo. Então, se eu tenho aí uma sobra, um excedente, geralmente esse excedente ele é comercializado, tá? Para gerar lucro. Segundo ponto que eu tenho são os fornecedores, que são aqui os fabricantes de insumos agrícolas. Kelvin, quais são esses insumos agrícolas? Você está vendo a foto aqui no fundo, tá? Você tem uma pessoa pulverizando o que a gente chama de agrotóxicos. Os agrotóxicos fazem parte dos insumos agrícolas, já que eles têm algumas funções. Tanto eu tenho agrotóxicos, quanto eu tenho adubos químicos, tá? E aí existe uma grande diferença entre a parte química e a parte natural desses produtos. Exemplo, quando eu utilizo um adubo natural, a planta vai utilizar de matéria orgânica para se desenvolver. Ela vai se desenvolver em um ritmo um pouco mais lento, mas vai crescer saudável, tá? Quando eu utilizo um adubo químico, eu estou utilizando elementos químicos para fazer um processo de aceleração do crescimento dessa planta. Contrapontos disso, o que isso pode causar de danoso no corpo humano? Primeiro, eu tenho uma alta incidência de índices de pessoas desenvolvendo câncer por conta do uso desses insumos agrícolas. Eu tenho uma grande concentração de pessoas que são intoxicadas. Eu tenho um prejuízo no meio ambiente, na biota, que envolve fauna, parte animal, e flora, parte vegetal, já que quando eu utilizo esse adubo químico e quando eu utilizo os agrotóxicos, tá, os pesticidas, eu não elimino somente a praga que está ali naquela lavoura. Eu também elimino outros insetos que fazem parte da cadeia alimentar e que existem animais que se alimentam deles. Então perceba o seguinte: se eu acabo com inseto X e eu tenho um animal Y que se alimenta dele, você concorda comigo que esse animalzinho aqui ele vai ficar sem alimento? Então, muito provavelmente, ele vai sofrer aí com essa falta de recurso. Ele pode, por exemplo, ir procurar esse alimento aí em outra cidade, tá? Ou chegar próximo dos seres humanos e acabar sendo morto por conta disso. Então, percebam, eu mexo na base da cadeia alimentar e eu altero todo o resto da sua estrutura. Então, esses insumos agrícolas devem ser utilizados com muita cautela, já que eu posso causar os chamados desequilíbrios ambientais por conta disso. Não somente isso, os fornecedores também são fornecedores dos maquinários, seja a roupa que esse rapazinho está vestido, seja o pulverizador, que é esse equipamento para acionar aí o veneno e injetar isso daí pelo ar, tá? Então também tem contaminações pelo ar. Exemplo, ele está aplicando nesse local aqui, mas o vento pode levar esse veneno para outro local, tá? Antigamente nós tínhamos aqui no Brasil a pulverização aérea, que era um avião, tá, de pequeno porte, aquele chamado de monomotor, que só tem um motorzinho aqui na frente, uma hélice. Esse avião carregado de agrotóxico, ele ia para a área onde ia despejar, mas o que acontecia? O vento levava esse agrotóxico para a cidade, contaminava as pessoas. Quer ver um exemplo simples aqui no Ceará? Eu tenho um município chamado de Limoeiro do Norte. Limoeiro do Norte, Juazeiro, eles fazem parte do chamado perímetro irrigado, tá? Que são regiões produtoras, tá, de alimentos aqui no nosso Ceará. E aí o que acontece? Nessas localidades
o índice de câncer por conta de insumos agrícolas é altíssimo, tá certo? Então a gente precisa ter cuidado ao analisar isso daí. O agronegócio é bom, mas é bom para quem? Quem é que lucra com isso? Lembrando, quando a gente está falando de agronegócio, a gente está falando de grandes produtores. E lembra, lá, conteúdo da nossa aula retrasada, o grande produtor, ele abastece o mercado interno ou externo? Ele exporta ou é importação? Então, vamos parar para pensar. O grande produtor, ele produz muito, tá? Para ganhar muito lucro. Então, ele vai exportar esses alimentos. A partir disso, o que vai acontecer é o seguinte. O grande produtor, ele abastece o mercado externo, são outros países. Enquanto quem abastece o mercado interno são os pequenos produtores. É a agricultura familiar. Lembra do que eu falei na semana retrasada da minha professora? Se o campo não planta, a cidade não janta. Se o campo não roça, a cidade não almoça, tá? E a terceira e última etapa aqui é o processamento, a distribuição e a comercialização. Então aqui eu vou ter as indústrias participando, principalmente as indústrias alimentícias. Vou ter, no caso da pecuária, tá? Os frigoríficos. Vou ter a distribuição de alimentos e eu vou ter o supermercado até chegar na parte final, que é o consumidor. Aqui eu queria abrir um parênteses para falar de frigorífico, né? A gente fala muito sobre consumo de carne e tudo, e eu queria trazer uma curiosidade para vocês. O Brasil ele não é um grande consumidor, mas ele é um grande exportador de carne equina. Equino, Kelvin? O que é o equino? É a égua e o cavalo. Então, o Brasil ele é um grande exportador de carne de cavalo, tá? Esses animais eles são criados, são abatidos e a carne é exportada para outros países, tá? Principalmente no Oriente Médio, que faz parte ali da Ásia e ali para a região de China e Japão, onde existe a cultura de se alimentar aí de cavalo. Não só cavalo, mas o dromedário, né? O camelo. Existe uma diferença entre os dois em questão da corcova. Então, eu tenho aqui no Brasil o abate desses animais. Algumas pessoas costumam se alimentar desse animal, tá certo? Mas não faz parte da nossa cultura, não é um hábito comum, tá? Mas eu queria trazer aí isso como curiosidade para vocês. Ainda falando de agronegócio, quando a gente fala das grandes empresas, grandes indústrias, tá? Não é uma empresa do meio rural, ela tem um nome específico, tá? Essa indústria, que não está somente na área urbana, quando ela passa a ocupar também o espaço rural, já que ela é muito grande, tem muitas filiais, ela recebe um nome específico. Ela é a agroindústria. Então, dentro do nosso território brasileiro, nós temos várias agroindústrias. Tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Nós temos uma grande empresa aqui no Ceará, responsável pelo coco verde, que é chamado de do coco. E a gente tem, por exemplo, também uma empresa muito antiga aqui no Ceará, de castanha de caju, chamada de Cione. Tá? Então, aqui são dois exemplos de empresas que nós temos. Outra agroindústria que vocês conhecem muito bem para aquele suquinho de caixa, chamado de jandaia. A jandaia é uma agroindústria. Eles produzem árvores frutíferas para a extração do sumo, tá? Para fazer polpa, suco e picolé. Tá? Algumas indústrias da jandaia têm parceria, por exemplo, com a Pardal Sorvete, com a Frutibis, para a fabricação de picolés naturais de sabor de fruta natural. Tá certo? Então também são agroindústrias. Para vocês ficarem ligados, como aqui no nosso território cearense tem bastante aí dessas empresas. Um dos principais produtos comercializados pelo agronegócio é a monocultura da soja. Lembrando, monocultura, um tipo de cultivo, policultura, mais de um tipo, tipos variados, tá? A cana-de-açúcar também é um destaque para o nosso território, tanto para o abastecimento do mercado interno quanto externo. Lembrando, quando a gente fala de cana-de-açúcar, a gente fala do melaço de cana, a gente fala da rapadura, que é um símbolo muito importante da região Nordeste, tá? Acredito aqui que a maioria de vocês já tem experimentado a rapadura. Mas aí fala aqui nos comentários da nossa aula, você já experimentou, tá? A cana-de-açúcar gelada, ela cortadinha para você morder e sugar a cana-de-açúcar? Você já tomou caldo de cana? Então, você está comendo aí, literalmente, a cana-de-açúcar, só que ela processada, tá certo? Muito bom também. Um caldo de cana bem geladinho com pastel. Olha, pastelzinho de carne muito bom. E aí nós temos alguns termos relacionados ao agronegócio. Exemplo, quando a gente fala de commodities, essas commodities nada mais são, certo, do que uma moeda de troca dentro do mercado internacional.
Então, quando a gente fala de commodity, a gente está falando de produto bruto, um produto in natura, tá certo? Ou com baixo grau de transformação. Por quê? Porque se eu pego esse produto bruto e eu vendo, eu consigo vender ele por um preço barato, mas eu vendo em grandes quantidades. Se eu transformo esse material para a fase final, já em contato com o consumidor final, que no caso seríamos nós, eu gasto muito dinheiro, tá? Às vezes eu não tenho a tecnologia necessária e eu vendo pouco. Exemplo: látex in natura. Todos sabem aqui que o látex é a matéria-prima da borracha. Esse látex ele não vai ser vendido assim, obviamente. Ele vai passar por um processo onde ele se transforma em borracha natural. E essa borracha natural que vai ser transformada em outros tipos de borracha, tá certo? Então eu não vendo látex in natura totalmente. Esse látex ele passa por um processo de transformação, é retirado as impurezas até se transformar nessa borracha natural, que depois é comercializada. E ainda não é o produto final, é a matéria-prima. Vou estar deixando para vocês uma coletâneazinha de vídeos disponíveis para vocês ficarem ligados e entenderem melhor justamente esse processo do látex, tá? Se eu não me engano, ainda nessa aula aqui, eu separei para vocês a importância da gente utilizar outros tipos de pesticida, como por exemplo o pesticida natural. Quer ver pesticidas naturais? Patos, gansos, aves como galos e galinhas se alimentam de insetos. Então eles fazem esse papel de se alimentar desses outros organismos menores e você não precisa estar utilizando isso, tá? Vou mostrar para vocês o caso de uma fazenda, tá? No continente africano, onde eles utilizam gansos e patos para se alimentar de caramujos que podem infligir algum dano na lavoura. Então eles não precisam usar veneno para isso, tá certo? Então, algo muito legal, tem a legendazinha bonitinha, um inglês facílimo para você entender, que isso daí é para agregar na aula, né? Para que você expanda os horizontes, não fique só nisso do Brasil, observe outros locais também. E também tem um videozinho explicativo desse processo, desde a extração do látex até a transformação nesse primeiro estágio de matéria-prima, que seria essa borracha natural. E aqui eu trouxe aqui uma imagem, né? Por exemplo, a imagem aqui é a Dona Morte com a foice, despejando agrotóxico, tá? O agrotóxicozinho aqui com uma imagenzinha de uma caveira, uma imagenzinha aqui radioativo, indicando essa questão da radiação, indicando essa questão que pode causar perigos. Aqui no tomate, tá? Lembrando para vocês que o tomate, junto com o morango, junto com o pimentão, são os maiores acumuladores de metais pesados e são os alimentos mais contaminados, tá? Tomate, pimentão e morango. Esses são os alimentos que a gente encontra os maiores índices de agrotóxicos, tá certo? Aqui o rapazinho vai nas verduras e fala assim, ó: quando você come as verduras, você também usa essa máscara, né? Indicando aí que esse produto está contaminado e se a pessoa ela consome mesmo isso daí, tá? E olha o contraponto, né? É um animal falando com o ser humano, tá certo? O animal tentando aí se expressar. E obviamente a gente sabe, né, que os animais, infelizmente, eles não conseguem aí se comunicar ativamente com os seres humanos. Mas já pararam para pensar se os animais conseguissem falar: olha, você está destruindo a minha casa, toda a minha família, minha geração vive aqui há centenas de anos e você está destruindo tudo, você está acabando com a minha casa, você está construindo a sua casa em cima da minha, tá? A gente vai ter que conviver e por conta disso você vai querer me matar porque eu já vivi aqui. Nós somos os intrusos, tá? E aqui, né, a imagem de dois trabalhadores, ó. Perceba o seguinte, ó, a máscara é um tecido que esse material, né, cancerígeno vai conseguir penetrar. A pessoa não está de luva, tá? Ela está com uma roupa que não é uma roupa apropriada, porque, ó, pode entrar em contato com a pele, vai entrar em contato com os olhos, com a mucosa dos olhos, com a mucosa do nariz, com a mucosa da boca, com os ouvidos, tá? Lembrando que a pele é o nosso maior órgão que nós temos, então a gente tem que cuidar bem disso. E aí eu vou até fazer um parênteses para vocês, tá? Muito cuidado, principalmente quando a gente sair da pandemia, né? Ou então vocês que têm quintal em casa, com a exposição solar, pessoal, tá? Nós, aqui na região Nordeste, nós temos um alto índice de câncer de pele por conta disso, por conta dessa exposição exacerbada, tá? Você tem uma ideia, o índice UV, o índice ultravioleta aqui de Fortaleza é de 9,8, quase 10. Ou seja, é uma intensidade solar muito grande. Então é extremamente importante o uso do protetor solar. Trazendo aqui para esse ponto,
Olha o que eu falei, ó. Você tá vendo onde ele tá despejando, tá? Você tá vendo o vento para onde o vento tá levando? Ó, tá levando no sentido oposto. E outra, ó, é como se ele estivesse jogando o veneno. E esse veneno tá voltando pelo vento no próprio rosto dele. Ou seja, ele tá se contaminando inteiro, tá certo? É tanto que atividades assim, a pessoa ganha, né? Deve ganhar na carteira assinada algo chamado insalubridade. O que é insalubridade? É quando você trabalha em algo que oferece risco para a sua saúde, tá? Obviamente, a expectativa de vida de pessoas que trabalham nesses locais vai ser diminuída aí em decorrência dessas problemáticas que envolvem o agronegócio. Então, por hoje é só. Vou deixar os links para vocês anexados aí na aula, tá? Fiquem em casa, se cuidem. Meu muito obrigado. A gente se vê na semana que vem. Vou deixar as atividades e o SAE liberados. Um beijo para vocês do tio Kelvin e tchau, tchau.